ManaCast. Começa mais um episódio do ManaCast Brasil. Hoje nós vamos falar sobre as nossas impressões sobre o pré-release de Kaladesh e vamos dar nossos palpites com base em todo o material que saiu dos diversos sites no que vai jogar de Kaladesh e no que tange ao Standard. Estamos aqui com nossa equipe. Hoje estamos com o Guento. Tudo bom, Guento? Beleza, Barroso. E estamos com o Chinês. Tudo bem, Barroso? Hoje o Caio não pôde comparecer. Então vamos fazer só um debate nós três. Vamos começar perguntando pro pessoal o que vocês acharam do pré-release de Kaladesh. Guento, você fechou lá, né, a banca na Let's Collect, foi isso? Na verdade, se eu falar que eu fechei é mentira. Eu joguei o release da madrugada e fiz um sonoro 03. Nossa! Um ridículo 03, né? E daí joguei no sábado e ganhei o do sábado. Uhum. Mas não vamos mentir ou mascarar a situação, não. Vamos falar a verdade. E o que você achou da edição? A edição é muito legal de se jogar. Você tem muitas possibilidades de limitado para ela, principalmente no selado, porque depende muito do que vem na sua pool. Uhum. Ela é mais ou menos como eu esperava, eu gostei bastante da edição por limitado. Tem algumas cartas que tem um power level muito grande e são muito difíceis de contornar. Então as minhas primeiras impressões evasão é muito importante, tem poucos flyers e tramples no formato. Uhum. Verde tem os bichos com os maiores corpos, né? Então acho que verde acaba dominando um pouco a parte terrestre. Uhum. E a curva é muito importante, temos poucos criaturas de curva 2, de custo 2. Uhum. Então, principalmente para selado, onde você não escolhe as cartas, se você tem um deck curvado com bastante drop 2, seu deck vai tender a ficar bom. Porque, pelo que eu vi, não só do meus decks, mas da maioria da galera que eu vi, conversei, tem uma escassez de drop 2 no formato que seja playable para poder montar uma curva legal. Uhum. E você jogou do que nos 2 dias? Que combinação? O primeiro eu joguei de BW, era uma build de Fabricate, basicamente de Fabricate, com 2 Chief of Foundry, né, que é o Lorde dos artefatos, então era, né, em cima dessa temática. E no outro dia eu joguei com praticamente o G, com Splash pro vermelho, para algumas emoções. Aquela que dá 2 de dano em 2 alvos, né, aquela que dá 3 mais número de artefatos, e alguma outra carta vermelha, que era Splash para Sahili, e um Whirler Virtuoso, que você retira 3 energias e faz um token de Tópero. Uhum. Então foi um Temuro praticamente, né? Tinha acho que 4 cartas que eram vermelhas. Uhum. E como funcionou a energia do... Assim, agora que finalmente a gente jogou com as cartas de energia, você achou que é muito parasítico? Dá pra você usar só algumas cartas que já geram energia pra si mesma? Ou você é forçado a jogar com as cartas um pouco piores pra conseguir ativar? Não, a maioria das cartas que geram energia ou que utilizam energia são bem jogáveis no Limited. Todas têm alguma habilidade interessante, então você está sempre utilizando a carta não porque ela gera energia só, mas ela tende a ser uma carta que tem algum impacto legal ou te dá alguma opção boa em relação ao jogo. Um exemplo é o Thriving Grubs, acho que se eu não me engano, que é um Gremlin. Ele é 2 manas, 2/1, vermelho, entra com 2 energias, quando ataca você pode pagar 2 energias e colocar um marcador mais 1 em cima dele. Ele não é uma criatura nada demais, mas ele é um gerador de energia, um drop sólido no 2. Ele, se você conseguir ter outras fontes de energias e seu oponente não bloquear, pode ser que ele fique 4/3, 5/4. Então, a maioria das cartas são bem interessantes. Tem a que faz Scry também, que é 2 manas, 1/3, entra com 3 energias, você vai fazendo Scry. Então, a maioria das cartas são muito boas. E eu vejo energia como uma adição muito forte, porque a maioria das habilidades são bem relevantes e tem bastante geradores de energia praticamente em todas as cores, né? Então você consegue gerar e utilizar em todas as cores. E algumas são meio roubadas, assim.
A do lobinho, lobo não, né? Um gato, Long Tusk Cub. Uhum. Ele é 2 manas, 2/2. Quando ele causa dano no oponente, põe você ganha 2 energias. Então, enquanto ele for causando dano, você vai colocando energia. E você paga 2 energias pro marcador +1/+1 nele. Se você não bloquear a primeira vez ele vai ficar 3/3, 4/4 e vai crescendo, porque ele vai se alimentando. Então, assim, eu acho que a princípio, comparar a energia com alguma outra recurso que a gente tem, seja ele de vida, de mana e tal, eu acho que ele é mais comparável com uma mana, mas como se fosse uma free mana que você desse, um terreno adicional que você desse por turno, mas você tem que sacrificar esse terreno, né? Você perde ele. Mas eu acho que a energia é bastante relevante, é uma das habilidades aí que tem bastante impacto no limitado. Uhum. E você tomou alguma Masterpiece? Masterpiece, não. Onde eu joguei, acabou saindo uma Orb, que acho que é uma das piores pra você tomar, de chatice, assim. Sim. Só pode destapar uma permanente. Mas não, eu acabei não tomando. Eu tomei, no primeiro release que eu fiz, o 03, eu tomei o Sky Sovereign Flagship, que é a nave mãe. Ele não fez muita coisa, porque eu acabei perdendo esse jogo, que era zicado. O G2 e G3 eu perdi zicado. Zicado assim, eu não passei da 4ª mana. E eu tinha removals de 5, 2 removals de 5 manas, uma que destruía algumas criaturas. Mas não consegui fazer nada, tinha só um bicho na mesa, ele fez o flagship, matou o bicho que eu ia bloquear e só bateu com os outros, já tava perdido. O deck do meu oponente tinha 6 raras. Nossa. Aí fica difícil. Sim, mas é bem interessante, assim. O release foi bem legal. A edição te dá margem para jogar com todas as cores e todas as combinações, sendo que você pode jogar com o R energia ou o R mais agro, o G energia, o G com alguns bichos flies e alguns bichos maiores. Então você tem muita opção. A princípio não dá nem para ter uma noção muito exata de quais são os arquétipos mesmo que vão regular. Porque geralmente a gente tem a definição de arquétipos nos drafts, né? Quando você vai começando a fazer os drafts e vai direcionando as cartas que você quer. Mas a princípio eu gostei bastante de Kaladesh. Ah, legal. Você vai ter uma noção melhor dos arquétipos quando você estiver lá no treino pro Pro Tour. Você viaja quando, aliás? Eu vou viajar, acabei tendo problema na viagem, me mandaram uma passagem, um bilhete muito zoado. Eu vou ir na quarta-feira, chegar lá na quinta-feira. Nossa, puxado. Vai ser, muito ruim. O que tinha ficado locado é que eu ia ir na segunda-feira, dei um ok pra moça da Wizards que faz esse trâmite. Só que quando ela mandou o bilhete, ela mandou em um outro e-mail que eu não uso ativamente. Daí quando eu fui ver, já tinha passado uma semana e ela tinha mandado pro dia 13. Daí no dia 12, né? Então, quando eu vi já não dava mais pra mudar eu teria que pagar, então eu acabei meio que caindo numa trap aí. Mas eu viajo dia 12. Os treinos, provavelmente essa semana, a galera já tá se reunindo pra fazer treino, né? O pessoal aqui de São Paulo que vai jogar o Pro Tour, eles já estão organizando. Hoje eles me chamaram pra treinar, mas eu não ia dar pra mim ir. Provavelmente quarta-feira vai ser o primeiro dia de treino de draft que eu vou participar. Ah, legal. Quem tá na equipe de São Paulo? Então, na verdade, a gente tá se reunindo pra treinar. A galera que tá no grupo que criaram no WhatsApp é o Jabaiano, o Eloy, o Chico, o Renatão, o Rastaf, o Boloiro, que tá ainda resolvendo o problema dele de ban que ele teve. O Diego. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguém. Eu acho que é essa galera aí. Teve bastante gente por causa do GP São Paulo, né? Sim, o GP São Paulo levou, na verdade, de brasileiros, 9. Sim. Né? Só que os outros que levaram é o Matheus, o Jonais e o Martinello, né? Que são de Brasília. Eu cheguei a conversar com eles a respeito de alguma coisa de hospedagem lá em Honolulu, mas eles já tinham esquema feito e tal. Mas é isso aí, a gente vai começar a treinar o draft essa semana aí e ver qual é que é. Treino no papel ou no Magic Online? No papel. No Magic Online acho que sai na sexta-feira o selado, se eu não me engano. E deve ser lá segunda ou terça-feira. Deve sair as opções de draft. Então por enquanto vai ser nos boosters mesmo, abrindo um booster. Eu acabei não jogando pré-release, eu tiro geralmente o final de semana do pré-release pra ficar com a minha esposa, né? A gente passa tanto tempo jogando campeonato nos demais finais de semana que eu pego o final de semana do release, eu acabo ficando um pouco mais com a minha esposa, mas eu vou jogar o
os selados do mall e aí eu dou meus pareceres nas próximas semanas. Mas então, bons treinos e boa sorte aí pra todos os brasileiros no Pro Tour. Valeu. Vamos começar os treinos aí. Assim que a gente tiver mais informações sobre os arquétipos e Kaladesh, a gente vem falando aí. Legal. E agora falando sobre o impacto de Kaladesh no Standard, principalmente. A gente vai falar no geral do construído, mas como o Standard é o formato do Pro Tour, é o formato que tá todo mundo esperando, todo mundo bastante ansioso, principalmente mais por causa da rotação de cartas que já deram que tinha que dar, como Collected Company. Comando de Dromoka e afins. As mecânicas de Kaladesh são muito interessantes, elas são bastante diferentes de qualquer outra coisa que a gente tinha visto. Então, vou começar falando dos veículos, que os veículos foram as cartas que mais intrigaram no começo dos spoilers, porque muita gente achou é bem diferente. O pessoal faz um paralelo com o equipamento, mas ele funciona um pouco diferente do equipamento. Sim. E muita gente achou que os veículos não fossem jogar construído, que fosse uma mecânica de limitado. Só que conforme os veículos foram saindo e conforme o pessoal foi vendo a interação dos veículos com as demais cartas, eles foram percebendo que os veículos vão ser bastante presentes. Sim. Inclusive, tanto o Arilax quanto o Luiz Scott Vargas, na semana passada, eles lançaram artigos falando que uma das melhores cartas da edição, potencialmente a melhor carta da edição, é o Smuggler Copter, que é o veículo de 2 manas, 3/3 voar. Quando ele atacar ou bloquear, você compra uma carta. Se você o fizer, descarta uma carta. E ele tem tripular 1. Eles disseram que essa é uma das cartas que vai definir o formato, que vai trazer o agro de volta pro formato. Então, o agro estava um pouquinho por fora nesse finalzinho do T2. Só tinha o Humanos, que era um representante ainda meio que na sombra do Bunch Company. Mas parece que vamos ter baralhos bastante agressivos, né? Aguento, você que jogou aí o pré-release, você teve essa impressão que os veículos podem ser bastante definidores no Standard? Sim, eu também acho que o Smuggler, junto com o Flat Wheel Cruiser, que é o veículo de 4 mana 5/3, ímpeto e trample, que se transforma em artefato, em criatura quando entra em jogo, dos veículos são os melhores, com certeza. A nave-mãe, a Sky Sovereign, é muito forte, mas ela custa 5 e ela tem um tripular que é 3, se eu não me engano. Isso. É um tripular já um pouco mais alto. Às vezes você vai ter que aí dedicar 2 criaturas para poder tripular ela, então eu não sei qual que é o tipo de deck que ela encaixaria e conseguiria ter um jogo. Mas o Copter, sim, é uma das melhores cartas. Todos os veículos eles têm um custo, se você for comparar em relação a uma criatura, bastante baixo. Por exemplo, ela é um bicho 2 manas, 3/3 fly. Você precisa de tripular 1, beleza. Mas ela tá acima da curva de mana, né? O poder tá acima da curva de mana. E todos os outros são assim também. Mas eu acho que pra T2, pra Standard, esses vão ser o que vão regular, sim. Eu acho que os veículos têm prós e têm contras. O tripular, ele acaba sendo um contra, mas ele pode ser um pró também. Por quê? Porque para efeitos de cóleras, no caso Fumigate ou Planar Outburst, se você tiver qualquer um desses 2 veículos na mesa, você tá atacando o seu oponente, você tomou uma cólera, o veículo vai continuar na mesa, se você fizer um bicho, ele vai continuar, no próximo turno ele vai continuar batendo. Então ele mantém você dentro de uma race, mantém você com uma presença de board que você não teria se ele fosse só uma criatura. Né? Por outro lado, se ele faz uma cólera e você não tem nenhum bicho, você não vai poder fazer o tripular dele, ele vai acabar ficando parado, mas não deixa de ter uma presença na mesa. Assim que você comprar uma criatura, você vai poder ativar a tripulação do seu veículo. Sim. E das listas que foram saindo nos artigos ao longo dessa semana, uma das que mais me impressionou, principalmente porque tem um vídeo do Brad Nelson jogando com ela, é um RW Agro. Ele é um baralho RW bastante agressivo, tem bastante bicho de curva baixa. Ele tem 12 drop 1s, tem 4 Traben Inspector, que é uma carta muito boa, mas que cria uma interação interessante tanto com o Toolcraft Exemplar, que é aquela criatura, uma mana branca, 1/1. Se você controlar um artefato na fase de ataque, ele vira 3/2. Se você controlar 3 artefatos, ele ganha iniciativa. Conto com Inventor's Apprentice, que é a criatura, uma mana 1/1, que é praticamente o Kird Ape se você controlar artefatos. Então ele vira um 2/3 se você controlar um artefato. Então o Traben Inspector, ele tem essa interação com essas 2 criaturas. E também são 12 drop 1
para você ativar o Smuggler's Copter o quanto antes. Além dessas cartas, nós temos a Depala Pilot Exemplar, né, que é o excelente tripulante dos veículos. O Luke Skywalker. Exatamente. Tipo Também nós temos uma das cartas que menos foram faladas, mas está se tornando uma das cartas mais utilizadas em todas as brews, né, em todas as listas que saíram, que é a Pia Analar. Então, assim como a Pi e Kiran, que no começo o pessoal deixou meio de lado, assim, foi se provando uma carta que veio jogo até no Modern, a Pia Analar é uma carta que pouca gente falou e que está se mostrando vai ver bastante jogo. Essa lista, então, se baseia basicamente nessas criaturas, além da Speedway Fanatic, que é a pilota que dá ímpeto para os veículos, além dela própria ter ímpeto. E na parte de spells, né, das não criaturas, nós temos, além dos Copter, temos 4 Fleetwheel Cruiser, temos 3 Declaration Stone como remoção, 2 Incendiary Flow para dar um alcance um pouco maior e servir de remoção. E na lista aqui do Brad Nelson, ele usa ainda 2 Neglected Heirloom, que é aquele equipamento de uma mana que dá ¡1/+1, se a criatura transforma, ele transforma também, mas isso é um artefato só para você aumentar um pouco a contagem de artefatos para você ativar as cartas que dependem de artefatos. Eu vi o vídeo, eu achei a lista muito agressiva e ao mesmo tempo bastante resiliente. Ele jogou contra um BW. É uma lista que eu não gostei muito particularmente do BW, mas teoricamente é uma lista que você joga com mais remoções e com Planeswalkers. E o Brad Nelson tinha jogo mesmo passando do 7º, 8º turno, ele tava no jogo ainda, mesmo com os recursos esgotados. Eu fiquei bastante impressionado com essa lista. Eu vi essa lista do Brad Nelson, vi esses vídeos. Os RWs variam um pouco em torno disso, né? Uhum. Ele joga com esse equipamento que transforma, que na verdade nesse deck não vai acabar transformando, mas é só para aumentar a contagem. Algumas outras listas jogam com com o óculos Buggles lá, Ah, que tá. é os desaprendizes. O deck tem alguns aprendizes, né? Aprendiz não, alguns artificers, Uhum. então ele pode acabar entrando e já equipando, né? Eu vi algumas variações dessas. O deck ele é bem rápido, ele é bem sólido, ele tem a curva bastante baixa. Eu acho que ele consegue ter bastante jogo, ainda mais agora que não tem Language no formato. Você não consegue ter um Sweeper no turno 4, então provavelmente você vai já ter dado uma boa porcentagem de dano no seu oponente. Eu acho que das cartas mais importantes para alocar o deck é o Taraben Spector, porque ele, além de ser uma criatura que vai continuar botando uma presença na board, botando pressão, ele vai alocar um artefato, vai te dar um artefato, né? E esse artefato aumenta o poder de suas outras criaturas e além de depois, quando você já esgotou seus recursos da mão, ele te dá draws aí para você refazer os seus recursos. Então ele tem uma importância bastante grande aí que talvez não seja tão percebido assim, mas ele é bastante importante nessa lista. E é uma lista bem forte. Eu acho que os Flatwheel com haste são muito bons, principalmente pós algum removal, pós algum sweeper, que é Fumigate no caso. E eles são bastante importantes para combater também os Planeswalkers, porque uma vez que você faz um Gideon ou uma Chandra, o Flatwheel Cruiser, ele entraria já matando o Planeswalker, caso o seu oponente não tenha um block, não crie um block, ou se no caso do Gideon for feito o token de Knight, você vai estar atacando por cima e vai estar, como tem trampo, vai estar causando dano da mesma forma. Eu acho que é uma lista que tem todo o potencial para ver jogo, para se estabelecer como a principal lista agressiva do formato, porque os veículos, eles, ao mesmo tempo que eles te dão um alcance maior, um por ser voar e o outro por ser atropelar, eles dão resiliência. E as cartas são muito versáteis entre si. Ele não é um agro linear, digamos assim. Ele tem vários planos de jogo que você consegue ir se adaptando conforme o jogo vai sendo jogado. Até porque senão o deck perderia para Radiant Flames. Exatamente. Sim. Provavelmente Radiant Flames vai ser a removal, né? Vai ser a cólera do formato agora. Porque Fumigate também vai ser jogado, mas a maioria dos decks vão se adaptar a isso. Provável que Radiant Flames seja tipo, o melhor removal a se jogar como sweeper. Mas você falou do Copter Smuggler, ele é muito importante para filtrar os seus draws também, para otimizar os seus draws. Porque o deck não precisa de mais do que 4 lands. Então, a partir disso, os lands que você comprar a mais, você pode ir descartando com
pro Smuggler e filtrando seus draws, né? O que torna o deck mais resiliente ainda, né? É isso aí, eu acho que o RW tem todo o potencial para ser o principal deck agro do formato, e quem diria, né? Traben Spector sendo uma das cartas definidoras Chave de aí. arquétipo. Sim, com certeza. Legal. Outro deck agressivo que tem bastante gente de olho é um RG baseado na sinergia das energias. Então é um deck também com uma velocidade muito grande. Ele talvez não tenha a mesma resiliência do RW, mas ele tem possibilidade de fazer um big turn, de causar 8 pontos de dano no turno 4. É um deck bastante voltado para sinergia de energia. Ele usa cartas como o Voltaic Brawler, que é a criatura RG, uma mana vermelha e uma mana verde, 3/2. Quando ele entra em jogo, coloca 2 energias. E quando ele ataca, você pode pagar uma energia. Se você o fizer, ganha mais um e atropelar. Então é uma criatura extremamente agressiva, uma criatura muito forte e que ganha força com outras criaturas, como o próprio Longtusk Cub, que o Gwento mencionou no início do episódio. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque o deck... Isso é uma coisa interessante da lista, porque apesar tanto do Voltaic Brawler quanto o Longtusk Cub serem parados por um Sylvan Advocate, essa lista tem tanto a possibilidade de jogar com 4 cópias de Harness Lightning, quanto de jogar com cópias adicionais em cima de Incendiary Flow, que você tira o blocker da mesa e são criaturas que elas dão snowball, né? Ou seja, elas acabam crescendo demais e acaba ficando difícil de lidar com bloqueadores simples. Então, uma coisa que no T2 antigo você tinha problema, que era você parar os atacantes no Sylvan Advocate, nesse T2 parece que você não vai ter mais esse problema. Talvez isso até deixe de fazer o advogado ser dominante no formato. Porque no caso do RW você tem o Cóptero, que passa por cima do advogado, e no caso do RG você tem muita possibilidade de remoção para tirar ele da frente. Eu acho que você tem razão nisso. E até eu acho que o advogado ele vai estar um pouco mais fraco do que ele era antes de Kaladesh, porque os bichos que o advogado trocava antes, a maioria agora ele não troca mais. A maioria dos decks tem criaturas que não trocam mais com o advogado vai morrer como champ block, ou não vai poder nem bloquear, né? Depende da escolha do freguês, mas ele não consegue mais ser dominante, assim como ele era antes, né? Então, a maioria das criaturas, no mínimo, ela troca com o advogado, né? Você não vai atacar com 3 criaturas e o advogado vai matar uma e continuar vivo, né? Então, eu acho que o advogado perde um pouco de força no cenário do Standard atual. Sim, com certeza. Além dessas 2 criaturas, nós temos também a Latinum Hellion, que é uma criatura muito agressiva. Ela tem até os Qs de Ball Lightning, dadas suas devidas proporções. É um 4/4 ímpeto, com custo de 3 manas, uma vermelha e 2 quaisquer. Quando ela entra em jogo, coloca 2 energias. Ela tem ímpeto. No final do turno, você pode pagar 2 energias. Se você não o fizer, sacrificar ela. Então é uma criatura que, se você abre com o Voltaic Brawler, você coloca as 2 energias, o oponente deu aquela zicada na curva, não fez nada no turno 2, no turno 3 ele já está enfrentando possíveis 8 de dano, podendo pagar a energia tanto pro Latinum Hellion ficar na mesa, quanto para dar o pump no Voltaic Brawler. Isso é uma quantidade imensa de dano, sabendo que ainda na curva 4 você pode enfrentar um Fleetwheel Cruiser ou o próprio Anjo 4/9 ímpeto. Você tem várias possibilidades de criaturas agressivas de topo de curva nesse deck, e que você coloca o oponente sobre a parede. O cara que quiser jogar com um deck que não tem mágicas pra fazer nos começos do turno, fica um pouquinho de travado. Então eu acho que tanto o RW quanto o RG, eles vão colocar em xeque aqueles decks que não faziam nada no começo do jogo. Esse deck utiliza Chandra na lista? Eu vi lista com Chandra de main deck, de 2 a 3 cópias. Eu vi listas com Chandra no sideboard. Eu acho que depende muito de como o metagame vingar,
porque a Chandra, ela é, de fato, é muito boa, ela é excelente, ela faz de tudo, ela é remoção, ela é card advantage, ela é alcance, só que ela tem um problema, né? Ela para no Gideon. Então, essas listas, provavelmente o cara que estiver jogando de Gideon vai ter que fazer o Gideon pra trás, ou seja, ele não vai poder ser agressivo com o Gideon. Só que se ele estiver pra trás, não tem a necessidade de jogar com Chandra, você só tá aumentando um pouquinho a curva quando você precisaria ser normalmente mais agressivo. Eu concordo, mas eu falei brincando quando a gente falou da Chandra, que era a Chandra Mind Sculptor. Eu não vejo nenhum motivo pra nenhum deck não utilizar ela. Parece ser assim... Tudo bem, tem várias situações onde ela é um pouquinho pior, mas contra absolutamente tudo, em absolutamente todas as partidas, ela é versátil demais, é muito forte. Acho o power level dela assim, muito acima. Talvez se você fizer um deck pra sentar em cima dela, você enfrente esse problema do Gideon. Agora, uma vez que você já é agressivo, seu oponente já tá contra a parede, tentando sobreviver, e aí você faz uma carta dessa e fala, putz, agora se eu zerar a mesa, ainda tem uma Chandra ali. Eu tenho quase certeza que ela vai ver jogo até mais nesse tipo de deck do que um deck que jogue mais pra trás, na minha opinião. Eu concordo com o que você falou, Chinês. A princípio, a habilidade no vácuo da Chandra todas são muito boas. E falar que talvez o Gideon seja um counter na Chandra, eu acho que é um pouco de precipitação. Por quê? O Gideon, se você fizer o Gideon no turno 4, seu oponente volta com Chandra, fazendo, sei lá, matando seu bicho ou fazendo alguma coisa. O deck que tá jogando com a Chandra, ele provavelmente já vai ter umas 3 criaturas em jogo. Se tiver 2 ou 3 criaturas em jogo, e provavelmente vai estar botando pressão. No caso desse RG Energia, ele tem algumas criaturas com haste. Ele possivelmente vai ter feito no turno 2 algum drop Brawler, o Tivrin Grups ou o próprio Longtusk Cub. Vai voltar no turno 3 com alguma outra criatura, se não for um Hellion, algum outro de drop 2. E pode ter uma removal também, porque como o deck tem uma curva abaixo, pode estar jogando com Bombardment, que é o que dá 2 de dano, depois, e mais a quantidade de Bombardment no cemitério. Então eu acho que o Gideon pode entrar tentando dar um counter na Chandra, mas ele vai jogar muito para trás e pode ser que ele nem fique vivo no próximo turno, porque o oponente faz uma Chandra, mata o bloco e as outras criaturas já vão matar o Gideon. E a Chandra vai continuar na mesa, né? Não vai chegar a ser uma ameaça. E uma vez que o Gideon for acionado para ser uma criatura indestrutível para matar a Chandra, o RG também ainda pode ter um Champ Block, pode ter um bicho, porque tem várias criaturas que entram gerando energia, mas você não necessariamente precisa utilizar energia nela. Então ela pode ser só um ursinho para dar um Champ Block, manter a Chandra viva, e nisso o Gideon vai estar tapado, você usou a habilidade do Gideon e acabou ficando parado numa criatura. Então eu acho que a Chandra é muito boa e não tem também, acho que igual o chinês, não tem por que não estar com ela no deck se você estiver jogando numa build agressiva. A questão da Chandra é que ela acaba fazendo o mesmo papel do veículo, que é de adicionar pressão sem dar um commitment muito grande com a board, né? Então você pode... você continua fazendo mágicas para o seu oponente ficar para trás no jogo, só que não existe nada que consiga lidar com todas as ameaças, que consiga lidar... Você pode lidar com veículos, que são artefatos, ou você pode lidar com criaturas, ou você pode lidar com Planeswalker, mas é muito difícil você ter um Big Turn que você lida com todos os tipos de permanente ao mesmo tempo. Então, assim, talvez numa abertura menos curvada você fale, pô, a Chandra podia ser outra coisa, mas via de regra, quando o deck faz o que ele quer fazer, a Chandra, ela é tipo, o drop perfeito. Eu já tenho um monte de pressão na mesa, agora eu vou adicionar mais pressão para o meu oponente tomar cuidado, ao passo que ele não vai conseguir lidar com todas as ameaças que eu tenho. E o poder da Chandra é de virar um jogo, né? Porque apesar de ter as formas de anular ela, se ela não respondeu ela por uns 2, 3 turnos, você nunca mais volta pro jogo, igualzinho a Might Sculptor no T2. Sim, e lembrando que a Chandra, quando entra, ela ainda tem a habilidade de mais 1 que gera 2 manas vermelhas. Né? O que você pode fazer uma Chandra, subir ela para 5 marcadores e matar um bicho do seu oponente, que pode ser até um bicho, sei lá, 5, 5, 6, 6 com Harness Lightning. Então, ela te dá uma abertura, uma margem muito grande, fazer algumas interações meio roubadas, assim, digamos assim. Então eu acho que ela é muito forte, não tem por que ela não jogar. Então é uma questão de acertar a quantidade de Fleetwheel Cruiser e de Chandra, porque como os dois entram no Drop 4, por mais que ambas as cartas sejam desejáveis nesses decks mais agressivos, fica difícil de você jogar com 4 de cada. Então... E o Castigator, né? O Castigator, eu acho que nem quando você tá jogando de Fleetwheel Cruiser, você não joga de Castigator. Acho que não precisa, né? Talvez para sideboard também, para você ter uma abordagem de
de pós-removal contra Fumigate, esses decks assim, mas pra main deck eu não acho que seja necessário o Castigator, não nessa build desses decks. Talvez no Mono Red, alguma coisa assim. Mas o próprio Fleetwheel Crazer, ele já tem ímpeto, né? Então, por isso, ele faz o mesmo serviço que o Castigator, só que ele não tem o drawback que o Castigator tem. Exato. Então, se você tá jogando contra um Control, o Castigator é ótimo. Se tá jogando contra um mid-range ou até um outro deck agro, o Castigator vai acabar sendo muito ruim, né? Sim, com certeza. O Cruiser preencheu esse lugar aí do Castigator com maestria. Legal. Outra lista ainda falando de vermelho e também do Copter que a gente mencionou, é um possível BR que o Gary Thompson postou uma lista. Ele é mais baseado na explosão, apesar de ele usar o Smuggler's Copter. Ele usa algumas cartas-chave como o Bomat Courier, que é o artefatinho que é uma mana 1/1. Quando você ataca, você exila uma carta do topo do seu deck com a face virada para baixo. E você, em um momento específico, você pode pagar uma mana vermelha, sacrificar ele e descartar a mão. E você pega todas as cartas exiladas e coloca na sua mão. Então é uma possível fonte de card advantage. Ele sugere também o uso do novo Bloodghast, o artefato de 2 manas. Ele é 3/2, não pode ser bloqueado. E se você paga uma mana preta e uma incolor e exila uma carta de criatura do seu cemitério, você volta ele pro jogo. É uma carta bastante agressiva também, tem um corpo agressivo e tem a possibilidade de recursão. E mais algumas cartas como... ele sugere o Key to the City, que é um artefato de 2 manas. Você vira, descarta uma carta, a criatura alvo não pode bloquear. E quando você desvirar essa carta, você pode pagar 2 manas. Se você o fizer, compra uma carta. É uma abordagem um pouco diferente. Acaba sendo eu imagino um híbrido do RW com o RG. Ele não é nem tão agressivo quanto o RG. E ele não tem nem tanta resiliência quanto o RW. E ele permite você usar a remoção BR, né? Ele custa uma mana incolor, uma mana preta, uma mana vermelha. Destrói a criatura alvo sem restrições. E se você controlar um artefato, ainda causa 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura. Essa é uma carta muito boa. Talvez ela que viabilize o arquétipo. Eu não sei se eu prefiro ela em cima do RG ou em cima do RW, mas é mais uma possibilidade que pode jogar no formato. Eu vi você falando agora desse deck com o Key to the City e com o Smuggler Copter. Parece que tem uma quantidade até que razoável de enablers para Madness. Sim. Esse deck usa as cartas, tem pegamento explosivo, a outra carta preta, a carta preta. Collective Brutality. Collective Brutality, mas também tem uma Madness que drena 3, né? Que dá uma hélice de raios no Alms Veil. Isso, 3 manas e pelo Madness ela custa 1. Esse é um jeito de transformar o loot, né? Que essas cartas te dariam, tanto a chave quanto o Copter deveriam te custar uma carta pelo efeito, né? Que recicla. E a partir do momento que você tem Madness, passa a ser card advantage, além de acelerar o casting das suas mágicas, né? E ele usa essas cartas? Nessa lista BR, sim, ele usa 4 cópias de Fire Temper. Mas nas outras listas ninguém está considerando muito o Fire Temper. E tão pouco a Key to the City, que eu acho uma carta bastante boa. Talvez uma carta de sideboard, mas eu acho que é uma carta que tem potencial para ver jogo, que também muita gente acabou não vendo o potencial. Eu acho que tem um potencial de ver jogo, de gerar também card advantage, e enquanto você tá tirando o valor de potenciais ataques ruins que você poderia ter. Você tira o valor do ataque, você tem um loot lento, mas resiliente. Assim, não vejo motivos pra carta não jogar se a build for agressivo bastante. Então é mais uma possibilidade, talvez veja jogo esse BR Agro. Aliás, falando uma carta que eu não mencionei, mas essas BR pode usar como topo de curva e também como payoff de descartes, a Bloodhound Priest, né? É o vampiro BR, né? 2 manas, uma preta e uma vermelha, 4/4. Quando ela entra em jogo, ou se você não tem cartas na mão, quando ele ataca, causa 2 pontos de dano na criatura ou jogador alvo. Eu acho que é uma carta bem forte e que pode dar tanto colocar um corpo forte como dar um alcance pro deck.
Ela tem Madness 3, né? Isso, ela tem também Madness tem 3. Madness 3, que é o que facilita. Seria um bicho 3 manas 4/4. É porque a gente tá bem focado no branco, que era a melhor cor do T2 até pouco tempo atrás, né? Junto com o verde. E aí é por isso que eu acho que é natural que todo o arquétipo mais agressivo gira em torno da cor branca. Mas Innistrad foi totalmente dominado. Todas as cartas de vampiro, a Olivia nova, por exemplo, nunca viu o jogo. Todo mundo que leu os spoilers sempre achou justamente que o valor dessas cartas estaria num ambiente mais agressivo, né? Numa build mais agressiva. Então eu acho que tem uma chance razoável assim, de a gente se deparar com esse tipo, ainda mais com a interação com o Madness, que se encontra nessas cores principalmente, achar mais poder nesse tipo de cor, mas é que é algo que talvez até os pros já saibam e estejam só escondendo, né? Guardando o momento ideal. Por que não também, talvez, não testar como se fosse um Mardu, né? Nessas cores, juntar os dois decks, já que a gente tem as Fast Lands inimigas, que dariam aí pelo menos duas lands, aí, a RW e a BW pro deck funcionar. Como o deck é agro, não precisa de muitos terrenos, talvez seja uma build viável também, né? A questão de testar as interações aí e ver o que poderia encaixar no lugar do que, né? E a Disintegration, que é a remoção BR que você falou, que os pros americanos têm chamado, né, apelidado ela de a Murder Blightning, porque ela faz um Murder e dá como se fosse um Blightning, que é os 3 de dano na cara do oponente. Justo. Você tocou agora num assunto interessante, que é o Mana Fixing. E uma das cartas que provavelmente vai definir o T2 e que também pouca gente... O pessoal reparou, mas eu acho que não deu o devido valor, a tamanha importância da carta no formato, é o Aether Hub, que é o terreno que, quando entra em jogo, você coloca uma energia, você vira, adiciona uma incolor, você vira e remove uma energia, você adiciona uma mana de qualquer cor. Você acha que esse terreno vai viabilizar os decks de 3 cores? Eu acho que ele ajuda bastante os decks de 3 cores. A tendência agora, pelo menos, desses decks de 3 cores é deixar de jogar com os terrenos que dependem um do outro, né? Que são os terrenos de Shadows over Innistrad, se eu não me engano. Isso. E utilizar a Aether Hub porque ela pode adicionar uma de qualquer cor. E assim, tem uma coisa interessante na Aether Hub, que eu acho que quem for jogar com algum tipo de lista baseada em Eldrazi, vai jogar com 4 Aether Hub, porque ela, além de adicionar a mana de qualquer cor, utilizando energia, ela também é um dos poucos terrenos que ficaram, que agora vão estar no Standard, que adiciona incolor, né, que tem essa possibilidade de adicionar colorido. Com a queda das Penlands, então acho que a Aether Hub vai ser a nova Penland do Standard, pelo menos para quem for jogar com essas builds de Eldrazi, né? Falando de terreno que dá incolor, uma das cartas que viu muito jogo no lançamento e hoje está totalmente desaparecida é a Omendahl, né? West Veil A igreja que vira o demônio. E inclusive a integração dela de colocar tokens é muito interessante com veículos, principalmente o Copter, que tem tripular somente um, então você passa a poder tripular ele de graça, né? Do nada. E as próprias mainlands eu acho que estão sendo... ninguém está dando o valor devido, porque a gente pensa nos veículos como uma build mais agressiva. Só que a partir do momento que você ativa um deles com uma mainland, você passa a ter tanto a tripulação quanto a sua nave protegidas de remoções em velocidade de feitiço. Uma das coisas que eu inclusive pensei é que a nave-mãe ela precisa de tripular 3. A mainland que melhor se protege é a mainland verde e azul, que tem hexproof, então não pode ser alvejada. Ela já tem 3 de poder, o que tripula sozinho. Verde e azul tem um problema muito sério, que é causar dano, né? Lidar com os pontos de dano final ou a remoção. Uma coisa que a nave-mãe faz perfeitamente. A partir do momento que você for jogar de verde e azul, você pode também usar um fix vermelho e azul, que já cabe a Radiant Flames, já que esse deck aparentemente é lento. Eu acho que daí começa a nascer uma brew que pode combater os decks mais agressivos, mas que provavelmente vai ter que esperar o metagame se estabelecer. Mas você ainda pode, a partir do momento que seu deck é mais lento, você pode usar hooks, você tem veículos e os próprios hooks que podem de repente viabilizar um uso do Elder Deep Fiend, que a gente sabe a força que tem, porque já ganhou muito campeonato antes da rotação, e agora o deck não usava a Company caiu, então eu só vejo ficando melhor. É uma das melhores cartas que eu, na minha opinião, para combater deck agro é o Elder Deep Fiend agora. Esse deck, na verdade, que você citou, chinês, ele já existe, né? É o T-Merge. Sou um visionário, então... Em vez de criar um deck novo
em torno da nave-mãe, não é melhor colocar a nave-mãe no Temur em Haku? Mas o Temur Emerge, eu fiz a brincadeira aqui, eu conheço mais ou menos o deck, como funciona, eu não sei como funciona a abordagem dele agora, mas é que não mudou muita coisa, ele perdeu muito pouco na rotação, né? Ele perdeu o Jace, que na minha opinião é uma das cartas mais importantes do deck, só que ele ganhou Filigree Familiar, que é uma carta excepcional. Ela não vai ser for-off porque a interação com o Pilgrim's Eye também é bastante importante pro deck. É importante você manter o fluxo de lands que você faz ao longo do jogo. Mas ele complementa bem o Pilgrim's Eye. Ele é uma carta que te dá um corpo razoável para você fazer champ block. Ele te dá vida, ele te dá card advantage, entra bem na curva. E a mana não tá tão prejudicada, porque o Ether Hub complementa muito bem a terceira cor, que seria o vermelho, para, no caso, você ter acesso tanto a Kozilek's Return e ao Radiant Flames, que provavelmente vai vir do sideboard. É um deck que ainda tem um plano de jogo muito poderoso. O Kozilek's Return parece que continua muito bom, principalmente o fato de você poder usar o Elder Fiend para você controlar o timing do seu Kozilek's Return, dar a volta, né, do seu Kozilek's Return. E além de ser uma excelente carta para você combater os decks agressivos, e você tem um late game muito forte com o Enhaku, que pelo visto é uma carta que ainda vai continuar ditando, né, o que vai jogar e o que não joga no T2. E no episódio do spoiler a gente falou do Hulk vermelho. Esse é o deck perfeito, onde ele é 6 manas com 3 cartas, porque nenhum oponente são vai se arriscar a tomar o dano. E de repente é o lar que a Saheeli procura, provavelmente não como for-off, mas a partir do momento que você joga com Hooks, que você joga mesmo com a nave-mãe, apesar dela lendária, né? Isso. Mas você pode fazer a cópia só pelo efeito de entrar no campo de batalha, já é alguma coisa. Então, assim, foi que a habilidade do Scry é muito relevante, ainda mais um deck desse que provavelmente vai usar muitos terrenos, então é um jeito de lidar com o Planeswalker. Eu acho que, assim, é o mesmo deck, a mesma ideia, mas dá pra você... Tem tanta carta nova que cabe nele, que se você quiser você pode montar um só com carta nova praticamente, mas o equilíbrio é que certamente vai ser o ideal, né? Só é saber se alguém vai encontrar esse equilíbrio, quando vai encontrar, né? Nessa build de Temur você pode ver facilmente a Saheeli aí chegando em um real ultimato, né? Porque o deck que joga em torno de Elder Deep Fiend para proteger seus pontos de vida, protegeria a Saheeli, joga com a Ishkanah, que faz muito boa fazendo os blockers. Então você pode facilmente enxergar esse deck chegando no ultimato ou simplesmente fazendo Scry, dando cartas boas e dando, sei lá, cerca de 6, 7, 8 de dano no oponente, né? Que era um dos defeitos desse deck, desse Temur Emerge. Na minha opinião, é que você tenta cavar e se manter vivo até você castar um Enhaku. Só que muitas vezes você faz o Enhaku e o Enhaku acaba não ganhando o jogo. Mas você não tinha Tretsu bastante, né? Era Exatamente. Deep Fiend e Enhaku e nada mais. Exatamente. E agora você pode atacar por vários ângulos, né? Provavelmente nenhuma das cartas que eu falei serão for-off, mas a partir do momento que você joga com 2 de cada, seu oponente ele deixa de fazer. Pega, eu vou jogar pra não perder pra Enhaku. De repente putz, eu não posso perder pra isso, não posso perder pra aquilo. E ainda mesmo assim existe uma interação que se você castar um Enhaku e tiver com a Saheeli na mesa, você pode copiar o Enhaku, escolher ficar com a cópia e já bater 13 de dano, porque ela tem ímpeto. Então é uma coisa que pode ser relevante dependendo do estado do jogo. Só pra voltar um pouquinho, Barroso, ainda a respeito de agro, eu não vi em nenhuma matéria, em nenhuma das listas que os pros têm lançado, nenhuma interação a respeito de Latinum Allium, que é a criatura 3 manas 4/4 ímpeto, e de Standard Mindbender, que pode gerar bastante dor de cabeça, uma vez que você, num BR, você curvando as 2 cartas, você fazendo no terceiro turno, bateu 4, no quarto turno bateu mais 4, sacrificando o Allium, já que ele provavelmente morreria num deck que não é visado para energia, você sacrificaria ele para fazer um Standard Mindbender, ficaria com uma criatura 5/5 e tirando basicamente 2 cartas da mão do seu oponente. Eu não vi ninguém falar a respeito dessa interação e me parece bastante roubado, uma vez que o defeito do Allium, que seria sacrificar no final do turno, viraria alimento pro Mindbender, né? Com certeza, é uma interação que o pessoal pode abusar bastante. Me parece bastante opressor, você tá sob pressão e ainda perder as 2 melhores cartas da mão. E ficar com um bicho gigantesco na mesa. Ficar com um bicho gigante, com certeza. É uma interação. Aliás, esse bicho, a gente tava falando do Temur, que é meio ramp, meio combo. Você tem ainda as listas mid-range que já jogavam, só tiveram alguns complementos, então
só passando rapidamente, o BG Delirium teve o ganho do Gearhook preto, que é uma excelente criatura, não só por ser um remoção e que ainda é uma threat, e alivia um pouco da pressão que você está sofrendo de decks agressivos, como também é Enabler de Delirium. Então é uma carta que certamente vai ver jogo, talvez uma ou duas cópias, mas que complementa o Delirium. Outro deck que também vai manter a sua estrutura, também ganha o Gearhook, que é o Jund Delirium, né? Que ainda continua com seu plano de jogo, só tem algumas cartas complementares que podem manter ele no ambiente. Temos o Ramp, agora falando, fugindo um pouquinho do mid-range, voltando a falar de Ramp. Eu imagino que ele seja um RG puro, ele joga um pouquinho mais potencializado na interação entre Chandra, entre o Gearhook vermelho, que pode causar muito dano caso o oponente queira testar a sorte, ou ainda pode dar Corajoso. o gás. Exatamente. Ou pode dar o gás necessário para fazer o Ramp e jogar o late game extremamente poderoso, que provavelmente é o melhor late game do T2. Você tomando um Gearhook, um Combustible Gearhook no turno 4, que é o que o Ramp pode fazer, me parece muito forte. Ou você vai dar 3 draws, ou vai tombar as 3 do topo e pode dar uma quantidade significativa de dano. Que não tombe o Enraku, o Lamog, mas você tombando, sei lá, um terreno e 2 cartas de custo 3, você já vai dar 6 de dano e vai ter um corpo 6/6 First Strike na mesa. Né? Isso com uma carta só. Então eu acho que ele é bastante relevante nesse deck. Eu vejo, acho que facilmente jogando aí pelo menos 3 ou 4 cópias de Gearhook nesse deck, nesse RG Ramp. Ele seria mais ou menos, encaixaria no lugar das Dragon Lord e Atarka, que caíram e não jogam mais, né? Com certeza. Eu gosto bastante desse Ramp, pra falar a verdade. Eu não vou falar que é o deck que eu jogaria, porque eu gosto muito do Rug, né? Do Temurge ou Turbo Enraku, ou seja lá o nome que eles chamam. Mas são duas listas que me atraem bastante, justamente por ter... eles não têm mais o problema dos antigos ramps, que era ficar fazendo nada. Eles geram board, a board que você tem te protege dos ataques e ajuda você complementar o seu plano de jogo, que é chegar na quantidade de manas crítica para você fazer as suas mágicas grandes. Então são os dois decks que mais me atraem. É o possível RG, que eu não vi nenhuma lista, talvez o pessoal ou esteja escondendo ou não tenha dado tanto crédito, como o Temerge. Além do próprio BG, que eu falei, aparentemente não tem muitos ganhos, mas continua sendo uma escolha sólida. Eu acho que, diferente do BW, que perde muito sem ter o Read the Bones no formato, o BG ele mantém a sua estrutura, ele ainda vai ter o gás que o Tireless Tracker gera, ele vai ter ainda as suas criaturas, ele abusa melhor da Liliana do que os outros decks. E o próprio Jund, que também continua com um plano de jogo bem forte, que pode transitar de uma forma explosiva, fazendo um Distended Mindbender no começo do jogo, como pode ir tirando valor incremental com descarte, com remoção, para transitar para um plano de jogo um pouquinho mais baseado no Enraku. Então eu acho que em termos de ramp e mid-range, esses decks são os decks para tomar-se cuidado nesse início de rotação. Sim. Geralmente nesse de rotação a gente vê bastante build agro, né? É mais fácil para você atacar o formato com deck agro, montar um deck novo agro, do que um deck control, porque você não sabe que tipo de ferramenta você vai precisar no seu deck control para poder segurar os agros ou atacar os mid-ranges. Então uma build de agro é muito mais fácil de se fazer. Eu acho que esses decks de Enraku ou Ramp vão dar uma regulada meio que no ambiente. Quem for agro vai ter que ser agro o suficiente para acabar com os pontos de vida do seu oponente até ele conseguir chegar na massa crítica de lands, tal, criaturas, ou até mesmo no cast do Enraku para controlar o jogo. Se o Afotapa ainda jogasse, ele ia ganhar esse Pro Tour, com certeza. Ia fazer uma Brew Control e ia ganhar de todo mundo lá. Mas eu acho que tem bastante ferramenta para deck control. Eu só acho que nessas 2 primeiras semanas ainda vai estar difícil de montar, mas o próprio Dovin, Fumigator... No futuro, o PV vai ganhar o Pro Tour com o controle dele. Mas no primeiro ia ser o Afotapa, entendeu? Com os decks dele, que ele sempre, pra quem não conhece... O Afotapa é um jogador francês, se eu não me engano, jogava... Guilherme Afotapa. Guilherme Afotapa, e ele fazia umas brews de controle, ele inventou o Quick and Toast, se eu não me engano é dele. O Sonic Boom.
Sonic Boom, tinha um deck horrível azul que usava aquele Pickles, né? Que, o Pickles. que travava todos os O Pickles, lands. na verdade, não foi dele. Ele ganhou um Pro Tour em cima de um Pickles, uma build Pickles, do Kazuya Mitamura. E na época ele tava jogando com uma versão de Draunu sem Draunu, né? Que era o Titans. Ele é um monstro do controle, né? Não tenho o que falar. Sim. E sempre com uma lista, tipo, meio, o que ele tá fazendo? Na mão dele funcionou, né? Tanto que ele foi um jogador que ficou banido, né, por causa dos incidentes de listas vazadas de edições novas. E quando ele voltou a jogar o Pro Tour, se eu não me engano, ele fez 3 top 16 seguidos, logo depois que ele voltou do ban. Então ele é um jogador excepcional de controle, provavelmente um dos melhores. E é uma pena que eu adorava copiar as listas dele, que é o Mas jogador de se eu não controle. me engano, ele andava jogando os Pro Tours, se eu não me engano. Eu não sei se agora ele tá jogando, mas eu cheguei a ver ele jogando Pro Tour ultimamente, nos últimos Pro Tours. Eu acho ainda que vai ter uma lista control. As cartas brancas são muito fortes, tem bastante carta que ganha vida, o próprio Fumigate. Ele tem uma carta que, quando uma criatura entra em jogo do lado do seu oponente, você ganha 1 de vida. Eu acho que tem um potencial, só falta o ambiente se formar para que você consiga atacar com um controle decente. Sim. Falando um pouco de controle, muita gente reclama que a Wizards não quer mais controle, que é um absurdo. Sempre foi o arquétipo que dominou todos os formatos, né? Tinha o grande problema de ter partidas pouco interativas, chatas de assistir, chatas de se jogar, chatas pro oponente, às vezes chatas até para quem tava ganhando. E eles têm tentado mudar isso. Eu não vou me lembrar agora onde que eu vi exatamente o statement, mas o Marcus Water até comentou isso, que dos direcionamentos para agora que eles estão fazendo é de querer aumentar o fator blefe no Magic. Eles estão querendo que os controles sejam menos sobre você ser forçado a fazer a sua jogada para cima da mágica de permissão e de repente você tem uma opção maior de blefar o que está acontecendo para forçar o mind game, né, a decidir. A gente já tem cartas de mind game que estão aparecendo e nas palavras do próprio Rosewater é difícil de você inventar cartas assim que sejam competitivas e que abandonem, né, a questão de ser puramente mind game. Alguns exemplos são um novo fato ou ficção, que você põe uma pilha voltada para baixo e aí o cara tem que escolher assim, será que ele está escondendo a carta boa ou não, que é um fator blefe. Mas uma carta que me chama muito a atenção é o counter novo de 4 manas. Na realidade você pode anular a mágica, ou mudar o alvo de uma mágica, ou copiar uma mágica. Então, assim, historicamente, cartas que mudam alvo são muito fortes, mas não vêm em jogo, porque você corre o risco de ter uma carta a menos na mão. E por causa disso, Swerve não jogou, Misdirection jogou na época, mas não, era meio quebrado, né? Naquela... tem todo um custo alternativo que exatamente, é bizarro, né? Era outra coisa. E agora eles começam a colocar esse tipo de coisa que realmente você é forçado, assim, geralmente você fala, ele tem permissão, eu vou fazer qualquer coisa, não importa, ele vai anular pela jogada de tempo. E de repente, a partir do momento que a sua carta de permissão ela te dá essas opções, você passa a poder jogar em turno, assim, eu posso jogar uma remoção. Se ele anular, beleza, mas se ele mudar o alvo, eu tomei um golpe muito forte. Por outro lado, eu posso fazer uma criatura, e se ele tiver que anular, ele tem que escolher se ele vai fazer isso ou aguardar para remoção. Então, acho que foi um dos designs assim que levam pro lado do blefe que ficou mais legal até agora, porque é uma carta que você consegue imaginar jogando e que realmente é de blefe sem ser assim puramente mind game, como são essas de mostrar uma pilha escondida e ficar na loteria, né, no 50-50. Legal. Para finalizar aqui a lista de possíveis decks que a gente prevê, nós temos 2 decks que teoricamente já existem, são decks mais voltados para o tempo, eles são decks que não necessariamente são muito agressivos, mas são decks que conseguem capitalizar de algumas jogadas, que é o W Spirits, que é um deck que todo mundo tentou fazer jogar, mas não conseguiu porque o Bunch Company era muito superior a ele. E para tristeza de muitos, nós ainda vamos ter possivelmente o Bunch, porque as cartas são muito fortes. Então você não precisa do Company pro deck ser bom. As cartas por si só elas são muito boas, a base de mana aparentemente não teve grandes perdas, então é possível que o deck continue jogando sem sem tanto flash, né? Você não joga mais no turno do oponente, mas você joga fazendo criaturas que geram valor, você joga em cima de Tamil, então você monta uma board que talvez não seja tão superior quanto a board do seu oponente, mas que você consiga transpassar essa board do oponente por causa da Tamil, você consegue gerar bastante card advantage, e eu acho que são 2 decks aí que também tem bastante potencial para ver jogo.
E nas próximas semanas deve dominar o metagame, porque ninguém tem as cartas ainda. E você pode simplesmente jogar, talvez não pro Pro Tour, mas no seu Friday Night ou no seu PPTQ, com certeza. Sim, possivelmente. O Bunch vai continuar jogando. As criaturas que o Bunch jogava, todas têm habilidades muito boas, são muito relevantes e fazem coisas absurdas. O Company só fazia o deck ser roubado, né? Só fazia... Você castava, jogava um Mirror de Company, se você castasse o Company você ia ganhar e não tinha muito o que você fazer. Era mais ou menos em cima de quem castava mais Companies. Então, o Bunch sem Company vai continuar jogando. O Bunch ganhava sem castar o Company em alguns jogos, pela força das criaturas. Eu acho que não tem nada pra se fazer que mude isso. Ele vai continuar jogando, só não vai ser mais aquele deck roubado, dominante que era antes. Eu acho que o Dromoka's Command faz mais falta que a Company. Possivelmente. Inclusive. É que o Dromoka's Command ele regulava muito alguns encantamentos de não jogar, né? E o deck não tem nenhuma remoção agora, mas Dromoka's Command era uma remoção assim, Não, que tem muito Declaration Stone. Declaration Stone, é verdade. É que a Declaration Stone ela tem o drawback de dar um draw pro seu oponente. E o Dromoka's Command, além de matar o bicho do seu oponente, colocava um marcador na sua criatura, tendo ainda a versatilidade de você utilizar pra quebrar, pra fazer o oponente sacrificar encantamento, enfim. Acho que o Dromoka's Command era muito importante por causa da sua versatilidade, né? Aliás, uma das cartas que vai ver bastante jogo no UW Spirits e em outros decks branco é o Stasis Snare, que é uma carta muito boa, só que sempre ficou em xeque por causa do Dromoka's Command. Sim, com certeza. E pra finalizar, o deck, né, que é um ponto de interrogação ainda, mas que chamou bastante atenção, é o deck de Aetherworks Marvel, que é um deck mais voltado pra combo. Gwento, você pode falar um pouco melhor? Você que é um grande fã da carta. Eu gosto bastante de decks combos, né? A carta é muito boa, eu acho que quando ela saiu assim me impressionou bastante. Eu já logo pensei em ver tentar fazer alguma interação dela, porque a possibilidade de você castar um Enraku ou um Lamog, que talvez eu acho que o Lamog seja até melhor do que o Enraku castado no turno 4, é absurda. É um free win, é um game de graça que você vai roubar. Ela te dá muita possibilidade. Eu confesso que eu tentei fazer uma build em volta dela, era um Temur jogando com Elder Deep Fiend também, Combustível Gear Hook também, porque também te dá a possibilidade de tombar Enraku e o Lamog. A carta continua sendo muito forte, mas eu achei o deck um pouco instável, então não me agradou muito a princípio, embora em alguns testes que eu tenha feito contra deck agro, não sei se por sorte ou não, ele acabou ganhando os jogos, mas tem que se testar ainda exaustivamente, bastante para ver a resiliência e ver se acontece e se o deck é real, né? Tem bastante, o Sam Black falou da carta também, mas falou que nem tem nem pensamento de como construir um baralho em volta da carta ainda. Alguns outros jogadores também apresentaram algum tipo de comentário em cima dela. Não sei se agora foi o Gary Thompson ou o Frank Karsten. O Frank Karsten eu sei que fez alguma build com Aetherworks Marvels, mas ainda é um pouco, digamos, que instável. Não dá pra saber muito bem como construir em volta. Ou se você vai jogar, por exemplo, uma build de RG, agredindo com as criaturas, e depois utilizar o Aetherwork pra fazer algum tipo de finalização. Eu gosto bastante da carta, ela me impressionou muito. Ela tem muito poder e ela pode ser roubada. Então, tipo, provavelmente é uma carta que a gente tem que ficar de olho e nas builds que vão sair com ela. Porque geralmente Pro Tour é alguma coisa muito nova e surpreendente que ganha. No caso do último foi os decks de Enraku, que você não tinha muito o que fazer e você acaba ficando impressionado, né? É como se fosse jogando detetive, né? Algum japonês no Pro Tour com Aetherworks Marvel. Então, eu penso assim, o Pro Tour é você tentar roubar o seu oponente. Você tem que tentar roubar no bom sentido, eu tô falando aqui, de tentar fazer uma build que ninguém espera, ou poucas pessoas chegaram, e que ninguém esteja preparado para combater. Eu falo brincando, mas historicamente os japoneses costumam aparecer com o time do Japão, o Yazuka, o Saito, eles costumam aparecer com uma brew assim que de repente nem era tão boa, mas tá muito mais otimizada do que deveria pro formato. E funciona, às vezes prevalece, às vezes morre lá, mas sim. Vistas muito eficientes. Os japoneses costumam antes, quando o Saito era mais ativo no jogo, costumavam ser mais presentes e ser quem fazia as builds novas geralmente partia do Japão, né? E isso até em questão de mall era mais ou menos assim, então a galera começava a copiar já logo que as cartas saíam. Hoje tem vários times, né? Tem o Team Eureka, que é o time europeu, tem o time da Channel Fireball, que é o Pantheon, que ainda
Pra mim deve ser o melhor time. Tem o time Face to Face, que também são jogadores da Star City, com alguns da Channel também que fazem parte. Então, acho que hoje tem muito mais times, assim, os japoneses, a maioria deles são do Mint Card, que é um time de uma loja asiática, que fazem também boas builds. Então, acho que tem bastante margem aí. A gente pode esperar muita coisa. Geralmente o que ganha o Pro Tour é alguma coisa que surpreende todo mundo, né? Faz você não ter muita reação ou não estar preparado, ter cartas no sideboard ou no main deck para combater os decks. Então, historicamente, pelo menos o que a gente tem é que esses decks são os decks que ganham o Pro Tour, ou que vão bem, né? Que tem a parte da porção de Standard aí na dominância. E assim, na quinta-feira todo mundo sabe como deveria ter jogado pra ganhar, né? O problema é descobrir no sábado pra ganhar no domingo, né? Sim. Exatamente. Então é isso aí, acho que esses são os principais decks que a gente espera. E agora, pra finalizar, eu vou fazer uma ponte direto para o... O Grimório Silvestre. Então, feito esse apanhado de decks, como a gente não sabe exatamente o que vai jogar, a gente vai fazer um palpite. O que vocês acham que vai jogar, já que nessa primeira semana nós vamos ter o aberto da Star City, que sempre tem e que normalmente dita o passo do formato nesses primeiros campeonatos. Guento, qual que você acha dessas listas que a gente falou que vai se destacar? Não necessariamente sendo o campeão, mas sendo a lista que mais aparece. Eu acho que, a princípio, no primeiro campeonato, os decks de Haku vão ser os que vão estar melhor posicionados, porque já tem uma estratégia de jogo, e como eles vão regular o formato, provavelmente quem jogar com essas builds já tem um teste por trás em relação aos agros, né? Então eu acho que, a princípio, pelo menos na primeira semana, no aberto da Star City, vai ser os decks de Haku. Legal. Chinês, o que você acha? Eu sou muito fã da ideia do Temur Emerge, mas eu acho que o que vai ganhar vai ser alguma build de controle mal tunada, que vai desaparecer na mesma semana, mas que vai funcionar, ou alguma estratégia agressiva de agro, provavelmente com o Smugger's Copter? Não, o Courier, o 1/1 que rouba a carta do topo. Bomat Courier. Bomat Courier. Certo. Eu vou ficar com o RW, foi um deck que mais me agradou dessas listas que saiu, ou ainda eu chutaria o Bunch Company, Les. Eu acho que é um deck que perde-se muito pouco e é uma estratégia que tá todo mundo tentando ganhar com as cartas novas, enquanto ele tá fazendo ali o arroz e feijão e tá ganhando jogos. Eu acho que tem bastante potencial. Vamos ver então quem que leva esse bolão. Semana que vem a gente chega com o resultado. Boa. E agora vamos a Chancelaria Azorius. Bom, para essa semana eu trouxe uma novidade para todo mundo que joga campeonatos. É uma novidade muito fresca, acabou de ser divulgado, que fala muito a respeito do shuffling. Primeiro de tudo, eu vou passar pela primeira informação de todas, que é que você não pode mais fazer party shuffling. Não é mais considerado um método de embaralhar o seu deck. Você pode fazer exatamente uma vez com ele, sob o pretexto de que as pessoas fazem party shuffle para contar o baralho e ver se eles têm as 60 cartas. E é só o que você pode fazer. A partir se você começar a fazer a segunda vez, isso é considerado slow play ou pode até ser considerado intencional, caso você saiba que você não pode fazer. Então, para o pessoal acostumado, party shuffling, para quem não sabe, é quando você pega um deck inteiro na sua mão e aí você vai colocando as cartas em pequenas pilhas, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou não importa quantas pilhas você faça. Como é uma distribuição ordenada das cartas, você sabe a ordem delas, você não está deixando seu deck aleatório. Por mais que você me convença que sua memória não é tão boa, o fato é que você não está embaralhando seu deck. E isso é uma coisa que sempre foi tratada. Muitos jogadores têm uma superstição, eles alegam que se eles não fizerem isso, eles zicam. Eu recomendo livros de estatística para esses jogadores. As coisas acontecem. Sim, se você não zicou, se você zicou, a culpa não foi do seu shuffling. Talvez seja, mas o party shuffle não resolveu. Mas de um jeito ou de outro, saibam que isso não é mais considerado ok. Você é obrigado a fazer um shuffling de verdade. Você não pode perder o tempo entre as partidas fazendo seu pile. Não importa quão rápido seja, você só pode fazer isso uma vez. E um comentário interessante que eu tenho sobre isso é que muita gente me pergunta, ainda sobre embaralhar deck. Primeiro,
tem aquela coisa do famoso 2-1, né? As pessoas fazem o chamado em inglês land weaving, que é quando você separa seus terrenos e suas mágicas em pilhas diferentes, e aí você vai puxando 2 mágicas um terreno, uma mágica um terreno, 2 mágicas um terreno, de forma a deixar o seu deck bem separado. Isso não é aleatório, separado e aleatório são coisas diferentes, inclusive opostas. O aleatório supõe que você vai ter alguns clusters, né, acumulados de só mágicas ou de só terrenos. O jogo tem isso, sinto muito. E você não pode fazer esse tipo de land weaving. Se você fizer isso, você é inclusive desclassificado por você estar roubando. E aí muitos jogadores me perguntam sobre... Então eu posso fazer isso, mas depois embaralhar bastante meu deck para que ele fique aleatório? E quanto a isso, os juízes têm uma metáfora muito discutida, que é basicamente você chegar numa corrida e você falar assim pro fiscal: olha, eu tenho um carro, eu vou encher ele de gasolina adulterada, depois eu vou tirar todo o combustível adulterado e colocar combustível normal. Tudo bem? A minha resposta pode até ser tudo bem, mas antes de eu te responder, eu tenho uma pergunta. Se você pretende tirar o combustível adulterado, por que você vai colocar ele no primeiro lugar? E ninguém soube responder isso até hoje, e porque não existe uma boa resposta para isso. Na verdade, a situação é construída para ser desse jeito. Então, assim, fica a lembrança para todos de que vocês precisam embaralhar bem o seu deck, que vocês não devem ser vistos fazendo nenhum tipo de pentagrama, né, nenhum tipo de contagem nesse estilo, porque isso pode ser... é uma atitude suspeita. Talvez você possa me convencer que você não fez por mal, talvez você consiga me convencer que seu deck está aleatório, mas é no mínimo suspeito bastante para você correr um risco que você não quer correr, porque a punição para esse tipo de coisa é muito severa, é a desclassificação. Então recomendo que vocês não façam isso. E não se esqueçam que a partir de agora já está efetivo, você não pode mais fazer pile shuffling durante as rodadas, faça apenas uma vez com o seu deck e depois disso embaralhe muito bem ele, fazendo riffle shuffle ou qualquer outra das técnicas que você pode encontrar no YouTube. Eu acho que a princípio isso vai causar bastante transtornos nos campeonatos, né, chinês? Porque não por maldade intencional de jogadores, mas acho que isso tá meio que no automático do jogador de Magic. Assim como os jogadores embaralham fazendo aquele riffle shuffle, que é aquele shuffle do poker, isso é meio que automático fazer o pile shuffle mesmo sem intenção, né? Eu recomendo que todos os juízes, antes de mais nada, principalmente no período de adaptação, eles reforcem isso nos campeonatos locais. Quando não for no campeonato local também, se você está na loja, você pode muito bem conversar com seus jogadores, conscientizar todos eles. E antes, principalmente dos torneios competitivos, onde a gente vai ter alguns jogadores que vão saber disso e vão estar ávidos por caçar uma punição para o seu oponente. Essa mudança não é a indústria do warning, não é nada desse tipo. A intenção é realmente evitar que os jogadores percam o tempo da rodada com isso, fazendo uma coisa que não é shuffling e às vezes confundindo seu oponente, que pode achar que isso é. Então, assim, eu espero que todos os juízes, eu espero que eu me lembre disso no começo dos campeonatos, avisem todos os jogadores, incluam isso no seu aviso inicial e tenham a noção de que você tem que avisar os jogadores antes. Não é uma coisa de sair, você já fez uma vez, eu tô sabendo que você fez a segunda. Não, vai lá e fala, cara, você não pode fazer isso. Explica o porquê, não no meio da rodada, fala, se não pode, só faz, depois da rodada a gente conversa. E conscientiza todos para que isso suma o quanto antes, porque pile shuffle demora muito e não embaralha. Só para fazer um adendo, eu não sei se isso é proposital e foi por causa disso ou não, mas o Fabrício Antério foi punido, né? Tomou DQ e tomou um ban por causa desse tipo de postura de pile shuffle, na ocasião onde falaram que já havia uma investigação em cima dele, em cima do método que ele fazia o pile shuffle, e ele não fazia pile shuffle pré-sideboard, ele só fazia pós-sideboard. E os juízes acharam que isso foi uma maneira de algum tipo de cheating ou uma contagem estilo blackjack para saber como as cartas ficariam. Enfim, eu não sei se isso é só uma coincidência ou se foi por causa dele também, a punição dele, que resolveram fazer essa alteração. A gente não comenta nada sobre investigações e muitas das coisas eu não comento porque eu não sei, que é confidencial, inclusive, dentro do programa. Mas, sem dúvida, é o tipo de coisa que, assim, dentro do programa de juiz, das conferências que a gente faz,
sempre foi discutido isso e realmente só precisava do aval da nave-mãe para poder mudar. Teoricamente não tem nada benéfico no Pile Shuffle, só... Exatamente. E a perda de tempo é muito grande. Sim. Acho que quando a gente passa por alguns T2 como esse, que era do Company, que tinham partidas mais longas, fica muito mais evidente a demora que isso dá. É chato pra quem tá assistindo, é chato pra todo mundo. Principalmente no Modern, onde a gente já tem várias Fast Lanes que você acaba demorando muito tempo pra embaralhar. Então é uma coisa pra todo mundo ter bastante atenção, principalmente porque eu vi muitos comentários no Facebook hoje sobre a lista de cartas banidas, que não teve nenhuma, mas pouquíssimos comentários a respeito dessa regra, que é bastante importante, principalmente para quem joga torneios competitivos. Então vamos todo mundo prestar bastante atenção e se policiar para não ser pego numa infração que poderia ser muito bem evitada. E clarificando, a infração que você recebe por isso é slow play. Basicamente você tem o seu pré-game para embaralhar o deck. Se você está fazendo Pile Shuffle, você não está embaralhando, então você está jogando devagar, você está gastando seu tempo fazendo nada, pelo menos aos olhos do juiz. Apenas para clarificar qual é a penalidade dentro do IPG. Tá certo. E agora vamos ao... O livro de Jain Dai. Hoje eu trouxe um meta-lore, por assim dizer. É uma história não sobre os romances do Magic, mas sim uma história sobre o passado do Magic, uma coisa que acontece muito. É um tema que tem sido bastante levantado, principalmente agora com o anúncio de que teremos Expeditions, né? Que os terrenos foram lançados, agora são relíquias e todas as coleções, agora todos os blocos terão algum tipo de distribuição de cartas promos. Cartas premium, né, como eles chamam desse jeito. E aí as pessoas começam a discutir muito sobre os valores da coleção, o quanto que uma carta pode valer ou não. E inevitavelmente os jogadores mais antigos, as pessoas que conhecem o termo, falam da Reserved List, que muita gente não sabe o que é. Basicamente a Reserved List é um legado de um tempo em que o Magic era um assunto mais amador. Quando o jogo nasceu, ninguém sabia como ele ia ser. Não é uma produção da Blizzard ou da EA Sports que todo mundo já nasce com o sucesso programado. Era um jogo feito por um designer de jogos humilde que conseguiu vender os direitos de impressão dele para uma empresa, a Wizards of the Coast, e aí eles começaram a produzir o jogo. A ideia no começo, inclusive, vinha em torno de descobrir a raridade das cartas, para tentar descobrir quais cartas valeriam mais, e esse mercado paralelo tinha como ideia ser uma informação escondida. O jogo cresceu muito desde a primeira edição Alpha até as próximas coleções, e eventualmente as pessoas começaram a procurar cartas colecionáveis sabendo que o valor delas aumentaria. Algumas edições tiveram uma tiragem muito baixa e, visando o bem-estar do jogo, foi lançado Chronicles. Chronicles é basicamente uma coleção que tem a reimpressão de algumas das cartas de Legends, Antiquities e Arabian Nights. Foram edições extremamente limitadas. Uma vez que as cartas foram relançadas em Chronicles, o valor de muitas dessas cartas despencou. Então, assim, isso gerou uma fúria gigantesca atrás dos jogadores. Por exemplo, os Elder Dragons, né, que eram Nicol Bolas, Palladiamors, tem outros, Chromium, não me recordo os nomes. Eles tinham um valor muito alto na época de colecionador. E eles foram relançados em Chronicles e o valor sim despencou, uma coisa que na época deviam ser as cartas mais caras, de $40, $50, de repente valiam $5. E isso afetou muito a confiança do público do Magic. E aí a empresa, num compromisso, sem saber o que um dia o Magic poderia virar, prometeu que todas as cartas raras que fossem lançadas dali em diante seriam colocadas na Reserved List, assim como muitas cartas retroativas, para dar uma segurança para os colecionadores sobre o valor que as cartas teriam. Em cima disso, por vários blocos, todas as cartas estão na Reserved List. Isso não é sobre o Power Level. Tem algumas cartas raras que hoje não devem valer nem 5 centavos e elas se encontram nessa lista também e não serão reprintadas por um acordo legal que existe. E basicamente essa lista foi abolida, se eu não me engano, após o bloco de Saga de Urza. E dali em diante deixou de existir, nenhuma nova carta é colocada na Reserved List. Só que com esse compromisso legal que ainda existe, impede muitas cartas de serem reprintadas. Isso tem sido dos grandes problemas com o Legacy, né? Um dos formatos que
era muito popular e depois que explodiu causou especulação com os preços e acabou quase sendo a morte dele. Mas algumas das menções honrosas são, por exemplo, as cartas que não foram reprintadas só por causa disso, porque senão com certeza teríamos Dual Lands em quaisquer desses materiais promocionais. Temos também, acho que Diamante Olho de Leão tá nessa lista. São inúmeras cartas, não tem como falar todas elas. Vocês podem procurar quais são as cartas que compõem a reserva de list, basta escrever reserva de list, Magic the Gathering no Google. Mas é um compromisso legal. A gente sabe que a lei nos Estados Unidos não é como a lei no Brasil, é uma coisa muito diferente, é trabalhado em cima de jurisprudência. Qualquer pessoa pode alegar qualquer coisa e ganhar milhões e milhões de dólares ou não, não é baseado em Constituição lá. Então não há esperança, todas as vozes oficiais da Wizards dizem que a reserva de list é um erro, é um engano, não deveria ter sido feito, mas foi, e Magic agora tem que viver com os enganos do passado. E basicamente, se você quer ver qualquer carta da reserva de list impressa, isso não vai acontecer. E agora você sabe um pouco de por que algumas cartas não são reprintadas, por que os jogadores de Legacy reclamam não ter suporte no formato, é basicamente isso. A reclamação principal é que a Wizards não quer comprar a briga da reserva de list, o que me parece discutível nos dois pontos, né? Eu consigo entender o lado dos jogadores que gostariam de ver o reprint dessas cartas para que o formato fosse mais acessível. Eu consigo ver o lado dos jogadores que são colecionadores e não querem ver o reprint dessas cartas porque o valor delas diminuiria. Eu consigo ver o lado da empresa que precisa tomar uma decisão e uma das opções dela é muito arriscada e elas não querem correr esse risco inteiro, é compreensível no mínimo. Então tá aí a informação de hoje, não sobre os romances, mas sobre a história do Magic, de quem viveu uma boa parte dele e já acompanhou muitas discussões sobre o tema. Ô Chinês, e os tesouros de Zendikar que vinham junto dos boosters de Zendikar, World Wake, como que funcionou isso aí? Explica um pouquinho. Os tesouros de Zendikar foram basicamente a primeira versão de Expeditions, né? A Wizards acrescentou um prêmio muito aleatório, muito raro, muito difícil de vir. Há boatos, né? Relatos de Power Nines vindo nesses boosters, Dual Lands, inclusive das versões mais antigas, as chamadas FBB, ou de Alpha e de Beta. Nenhuma dessas cartas foi impressa para isso, são cartas, pelo menos segundo a Wizards, que já estavam no mercado. Esse tipo de produto foi embalado separadamente, né? Então assim, foram misturadas essas cartas antigas junto com cartas impressas novas. Provavelmente essas cartas podem ter sido conseguidas ou em algum estoque deles, alguma folha que eles tinham não cortado, ou pegas do estoque provavelmente da Star City Games, com o qual eles têm um contato bem íntimo. Mas eles nunca divulgaram, isso é tudo especulação. Foi feito inclusive quando foi feito o draft de cubo em um dos formatos, a ideia era a mesma, eles pegaram cartas já existentes para não jogar nem com proxy, nem ter que imprimir cartas novas, então eles simplesmente têm acesso a esse tipo de carta, mas nenhuma delas foi impressa, embora a reserva de list já tenha sido furada algumas vezes. Os From the Vaults antigos, eles tinham cartas da reserva de list, muitas vezes, e a Wizards entendeu em determinado momento que ela estava pisando num solo perigoso, imprimindo algumas versões, mas já foi anunciado que isso não aconteceria novamente. Sim, nós imprimimos em produtos especiais e não em tiragem limitada, versões premium, mas isso de certa forma viola o espírito da reserva de list e aprendemos, não faremos mais. Então, realmente não tem mais como. Um dos exemplos que eu ia citar agora é a Mox Diamond, que foi lançada no From the Vault Helix e que acabou gerando um bafafá e a Wizards deixou pra lá. Então, só pra complementar, como o Chinês falou, algumas cartas elas não estão lá por power level. Um exemplo que a gente pode dar é Donate, que é uma carta que está na Reserved List, e hoje nós temos o Harmless Offering, que é em tese melhor, apesar de estar em uma outra cor, mas que não está na Reserved List, é praticamente um reprint melhor. Outra carta que se enquadra nessa questão é o Powder Keg, que também está na Reserved List, mas hoje a gente tem uma carta estritamente melhor, que é o Hatchet Bomb. Powder Keg, inclusive, me lembra de outro exemplo, que além do From the Vaults, Powder Keg é uma carta que estava na Reserved List, mas foi impressa a versão de Juiz promo. Também não acontecerá mais, mas mostra como a Wizards antes tinha uma flexibilidade um pouco maior
que hoje não existe mais. Isso aí, legal, chinês. E agora vamos ao encerramento do programa. Espero que vocês tenham gostado. Façam comentários se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, se vocês discordaram completamente do que a gente falou aqui, das listas que podem jogar, podem vir falar com a gente, pode postar no Facebook, pode fazer comentário no YouTube. Interajam com a gente e um grande abraço e até o próximo capítulo. Falou, galera, um abraço. Esse podcast é uma produção Agência WTF.